Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. O assunto do dia escuro ontem em São Paulo está dando o que falar. Muita gente está preocupada com o que aconteceu e querendo saber se algumas profecias bíblicas estão se cumprindo ou se cumprindo por meio deste evento. Esse vídeo vai tratar justamente disso. Eu peço que você ore para pedir a Deus sabedoria para compreender a palavra dele, aquilo que vamos tratar aqui. E nós vamos abrir já em Mateus 24. Te adianto que tem algumas profecias que falam sobre sinais no sol, na lua e nas estrelas. Em Mateus 24, Lucas 21, Apocalipse 6 e Apocalipse 8, nós podemos mencionar aqui 4 profecias bastante conhecidas do Novo Testamento que tratam de sinais nos astros. Nós vamos ler cada uma e comentando e ver o que realmente está acontecendo, né? Primeiramente, ia dizer que antes da destruição de Jerusalém, lá no passado, de fato ocorreu de haverem sinais no céu. Esses sinais foram relatados pelo historiador Flávio Joséfo, inclusive sinais nas nuvens. Há pessoas que viam as nuvens em forma de carros, guerreando, enfim. Isso foi um prenúncio do cerco e posterior destruição da cidade de Jerusalém por parte dos exércitos romanos. Já temos estudado que várias profecias estão por se cumprir e o Brasil vai ser um palco de um cenário de grandes acontecimentos. E, obviamente, o que ocorreu ontem no contexto bíblico, como a gente vai ver, não pode ser ignorado. Mas também a gente não pode dar uma aplicação errada às profecias. Portanto, buscando o equilíbrio, vamos lá. Em Mateus 24, no versículo, logo após a tribulação aqui, versículo 29, diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Esse verso relata coisas que ocorrerão no sol, lua e estrelas, porém que ocorrerão após a tribulação. Está aqui, depois da aflição daqueles dias, isso vai acontecer. É um consenso e nós sabemos que a grande tribulação ainda não ocorreu, não começou. Portanto, esta profecia aqui de Mateus 24 não se cumpriu ontem por meio do evento de São Paulo. Vamos para Lucas capítulo 21. Em Lucas 21, versículo 25 diz: E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Aqui sim nós temos um texto cujo evento de ontem se encaixa, pelo menos parcialmente. Porque aqui diz, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. É inegável que ontem as pessoas viram o sol de uma forma diferente. A Bíblia não diz qual seria o sinal aqui. O sinal vai ser esse, aquele ou aquele outro. Portanto, se há um sinal, ok, já é para despertar as pessoas. E é interessante porque este aviso de Lucas capítulo 21, ele fala também do prenúncio do fim do mundo. Quando você vai lá para o início, né, de Lucas 21, quero que vocês venham lá comigo, eles dizem assim, versículo 7, perguntaram-lhe dizendo, Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? E aí ele misturou 2 relatos, o relato da destruição de Jerusalém e o relato da segunda vinda de Jesus. O da destruição de Jerusalém já é passado, eu não vou me ater nele agora, mas nós vamos lá para a segunda vinda. A segunda vinda, ele relata depois do versículo 24 que a gente leu. Eu vou ler de novo a partir do 24. Diz assim, 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror,
na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Então, inegável que os sinais no Sol, Lua e estrelas estão conectados com a segunda vinda de Cristo, e eles prenunciam a segunda vinda de Jesus. E no versículo 28, nós temos algo que realmente deve despertar-nos. Diz assim: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Desnecessários comentários, né? A nossa redenção está próxima, nós estamos vendo esses eventos, então é sinal de que Jesus está para vir. Logo, Cristo vem, prepara-te. E os capítulos que nós leremos agora de Apocalipse, já adianto para vocês, o evento de São Paulo não deu cumprimento nem a Apocalipse 6, nem a Apocalipse 8, mas estes eventos que vou ler agora demonstram que o sinal visto ontem não será o único. Atenção, anote aí. Em breve, daqui a alguns anos, você verá outros sinais também no Sol, na Lua e nas estrelas. Por exemplo, em Apocalipse 6, versículo 12, diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Então, vai vir primeiro um terremoto muito grande. Em seguida, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Então nós vemos que isso ainda vai ocorrer. Um grande tremor de terra seguido do escurecimento do sol e a lua tornar-se como sangue. Quando isso vai ocorrer? Depois de começar uma perseguição muito forte contra os verdadeiros servos de Deus, cuja característica nós vamos ver daqui a pouco, tá? Mas aqui no versículo 9, que é um pouquinho antes desses eventos que nós lemos agora, diz assim: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E aí sim, na sequência diz: havendo aberto o sexto selo, verso 12, houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro e a lua tornou-se como sangue. Portanto, haverá ainda uma perseguição de crentes. E depois dela, aí sim, estes sinais. Detalhe, há quem diga: mas tem crente morrendo na China, na Índia, enfim. Não é ainda o cumprimento disso. Você já vai entender o porquê daqui a pouco, tá? A Bíblia, ela dá a característica dos santos de Deus, os que ele reconhece como santos e que serão perseguidos nesse tempo aqui. Nós já vamos chegar lá. Mas antes nós vamos para Apocalipse 8, outro evento que está no futuro. Nós vamos falar agora das trombetas. O Apocalipse ele segue uma ordem cronológica. Nós estávamos no 6, e quando vamos para o 8, podemos entender que são eventos posteriores àqueles que nós vimos lá no capítulo 6. Portanto, depois daquele escurecimento do sol, da lua tornar-se em sangue, nós vamos chegar no tempo de Apocalipse 8. Uma forma simples de você ver isso. Lá em Apocalipse 6, nós estávamos no sexto selo. Você leu comigo. Agora, em Apocalipse 8, no versículo 1, a Bíblia diz: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então, passou-se o sexto selo, passou o sétimo, e os anjos vão tocar as trombetas. No contexto das trombetas, é na 4ª trombeta que nós vemos o anúncio do céu ficar escuro. Versículo 12.
E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Evidente que a Bíblia fala aqui de um escurecimento do céu, um elemento como o que ocorreu ontem em São Paulo, ou seja, se você vê nuvens grossas fechando o limiar da vista aqui no céu, você não vai conseguir de fato enxergar nem a luz do sol e nem a luz da lua e das estrelas de noite. O evento descrito em Apocalipse 8 é semelhante ao que ocorreu ontem, porém está num tempo bem posterior, como nós já estamos vendo. Depois do nosso tempo atual, hoje, 2019, nós ainda, depois de alguns anos, chegaremos num tempo onde os santos de Deus estarão sendo perseguidos e mortos. Depois disso, aquela ocasião do sexto selo que nós lemos aqui, sinais no sol, na lua, em sangue e as estrelas, e depois desse evento nós veremos esse aqui, que é quando o céu será enegrecido. E ele será enegrecido pelo impacto de asteroide e eventualmente cometa, quem sabe, que vão ocorrer na segunda e terceira trombetas, ok? Uma vez esclarecido isso, nós podemos agora identificar os santos de Deus que serão objeto de perseguição no futuro próximo, e são aqueles que Deus reconhece como seus santos. Também o entender isso vai nos ajudar, porque nós sabemos que Jesus está por voltar, e o sinal de ontem é um prenúncio disso. Portanto, como estaremos preparados? Como sermos reconhecidos por Deus como pertencentes ao seu povo? Aí, vamos para Apocalipse 14, versículo 12, onde a Bíblia diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Portanto, uma característica dos santos: guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os mandamentos são os 10 mandamentos, aqueles lá do Monte Sinai, incluindo o quarto, que fala do sábado, e o primeiro, que fala de ser Deus uma pessoa só, o Pai. Deus não é uma trindade. Em Apocalipse 12, verso 17, nós temos outra característica exposta do povo de Deus que está preparado para os últimos dias. Apocalipse 12, verso 17 diz: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Portanto, além de guardar os mandamentos, eles têm também o testemunho de Jesus. E o que é esse testemunho de Jesus? Aparece em Apocalipse 19, versículo 10, no final do versículo. O anjo diz: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, o povo de Deus tem entendimento das profecias para o tempo do fim. Pode explicar, como você está recebendo agora, uma explicação clara, sem rodeios, direta ao ponto. Então, você já entendeu. Você que é sincero, você que acompanhou o vídeo. O povo de Deus guarda os mandamentos pela fé de Jesus e tem o entendimento das profecias, tem o espírito de profecia. Hoje você está assistindo um vídeo do Ministério Quarto Anjo Advertência Final, um ministério que tem estas características, e a prova que você está podendo acompanhar aqui é o fato de ver essa explicação com esta clareza. Isso é segundo a luz que Deus concedeu a este ministério. Você quer estudar mais? Quer aprender, quer fazer parte do povo de Deus? Entre em contato. Vai ser um prazer, uma alegria poder te ajudar. Vou te dar o número de WhatsApp. Se está fora do Brasil, ponha 55. Para quem está dentro do Brasil, 41 99509 8425. Vou ficando por aqui. Desejo que Deus te abençoe e você possa continuar nos acompanhando. Lembrando, nosso canal YouTube é TV Advertência Final, ou site advertenciafinal.com.br. Se você gostou do vídeo, coloca aí já o teu like, o teu joinha, compartilha para que outros conheçam a mensagem e também coloca para seguir as postagens do canal. Eu creio que você só tem a ganhar, tá bom? Amém. Deus abençoe e até a próxima.